No dia 5 de dezembro de 2022, quer dizer, mês passado, saiu um estudo na Journal of American Medical Association, que é o JAMA, né? A revista da Associação Americana de Medicina. Tá? É uma das revistas de medicina mais conhecidas do mundo e o título dele era o seguinte: a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e declínio cognitivo. Esse artigo ele foi elaborado por pesquisadoras brasileiras, inclusive, Natália Gomes Gonçalves, PhD, Naomi Vidal Ferreira, PhD, e Neha Kandpur. Não deve ser brasileira, tem nome de indiana. E elas falaram sobre, né, a possibilidade aqui, bastante comprovada, de que os alimentos ultraprocessados eles geram um maior declínio cognitivo. Quer dizer, você pode ter problemas de cognição, de memória, de percepção com a idade, pelo maior consumo de alimentos ultraprocessados. Elas investigaram mais de 15 mil pessoas, então uma amostragem bem interessante. Aí dizem aqui no estudo que é uma diversidade étnica, inclusive, bastante apreciada, né? E eles perceberam, né, na conclusão eles dizem bem claramente, que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ele está diretamente conectado com um declínio cognitivo de pessoas de meia idade ou de idade mais avançada. Então, nesse vídeo, eu vou te contar quais são os 4 alimentos ultraprocessados que você deveria evitar a todo custo, que a gente consome muito, inclusive, aqui no Brasil, no mundo inteiro. E eu vou te explicar um pouquinho qual é a visão do Ayurveda, inclusive, a respeito disso tudo. Então, aperte os cintos e vamos que vamos. Então eu tô cheio de aba aberta aqui para eu poder trazer um monte de informações relevantes, pesquisas e tal. Vou botar todos os links de tudo que eu mencionar aqui na descrição desse vídeo para você poder ir lá e ler por conta própria. Então, primeiro de tudo, né, mês passado saiu esse estudo que eu mostrei aí para vocês no JAMA, falando sobre a associação do consumo de ultraprocessados e declínio cognitivo. E aí é óbvio que eu fui dar uma investigada um pouco maior. E aí, primeiro de tudo, eu encontrei também um estudo da Unicef. Não sei se você conhece a Unicef, é uma agência lá da ONU, né? Estudo inédito do Unicef aponta alto consumo de alimentos ultraprocessados em lares brasileiros, inclusive, atendidos pelo Bolsa Família, que no governo anterior era chamado de Auxílio Brasil, né? E agora não sei se vai virar Bolsa Família de novo, não sei, não entendo nada de política. Mas o fato é que nesse estudo da Unicef, eles dizem claramente, né? As pessoas consomem mais ultraprocessados nessas famílias estudadas por alguns motivos. Primeiro, pelo sabor, mais de 46% das pessoas falaram que é pelo sabor que eles consomem os ultraprocessados, pelo preço em segundo lugar e pela praticidade em terceiro lugar. O estudo fala, e eu cito, que a falta de informação adequada impacta de maneira preocupante os hábitos alimentares dessas famílias, que enfrentam barreiras para identificar o que é um alimento saudável e o que não é. Os 3 tipos de alimentos ultraprocessados mais percebidos como saudáveis, quer dizer, as pessoas estão comendo porque elas acham que é bom, né, que faz bem para a saúde, foram: número 1, o pão de forma; número 2, os achocolatados e cereais matinais; e número 3, as bebidas lácteas ou queijo petit suisse, né, aqueles queijos processados horrorosos. Também encontrei um estudo bem interessante falando que 80% das crianças brasileiras entre 6 meses e 2 anos, 6 meses e 2 anos, consomem ou já consumiram alimentos ultraprocessados. É o que revelou o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, chamado de ENANI 2019. Esse estudo foi publicado pela UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aponta não só um alto consumo de ultraprocessados, como um baixo consumo de frutas e hortaliças. Quer dizer, não é só o problema de estar comendo um monte de porcaria, mas o fato de você também não estar vendo um consumo de comida de verdade entre crianças de 6 meses a 2 anos. Se o alimento ultraprocessado ele pode impactar o seu declínio cognitivo, você que já de repente é um pouco mais velho ou um pouco mais velho, imagina se você consome esse negócio desde que você é criancinha. E só pra você já não querer brigar comigo, isso aí não é relevante, tá? O ENANI 2019 incluiu 14.500 crianças que foram testadas em 123 municípios dos 26 estados brasileiros. Então uma amostragem bastante interessante que traz pra mim e pra você uma realidade muito
muito preocupante. Eu acho que tudo isso foi agravado ainda mais na pandemia, fica mais agravado ainda quando você possibilita, por exemplo, a realização de propagandas, né, desses produtos em programas de televisão infantil, por exemplo, que estão tentando ser regulados, estão cada vez melhor regulados. Se você ainda não sabe, né, os alimentos processados e ultraprocessados são aqueles alimentos que passam por muito processamento, então recebem adição, né, de elementos químicos que não são normalmente naturais, normalmente são sintéticos, preservantes, né, como benzoato de sódio, essas coisas. Então são alimentos que têm aquelas listas de ingredientes enormes, né, recebem açúcar, recebem sal, recebem gordura na sua produção. O nosso Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento sensacional, publicado pelo Ministério da Saúde. Ele é distribuído de graça para a população brasileira. Se você não é brasileiro, né, ou tá em qualquer outro lugar do mundo, você tem acesso a isso de graça na internet. Vale a pena dar uma olhada, vou botar o link para ele também na descrição desse vídeo aqui para você. Dá uma olhada lá que eles falam bastante, né? Então, evitar, né, não consumir alimentos processados e ultraprocessados, respectivamente, é uma recomendação entre as 10 recomendações mais importantes do Guia Alimentar. Mas ainda assim, a gente consome essas coisas porque a gente não identifica que elas são um problema. Então vamos começar, sem mais delongas, com o meu alimento ultraprocessado horroroso que você deveria parar de comer hoje mesmo, número 1, os produtos lácteos. Eu sei, eu já comecei esse vídeo com o pé na porta, porque você, né, tá olhando pra mim agora e tá pensando, mas cara, temos estudos científicos e tal, e lácteos não são sempre iguais, né? Nem todos os lácteos são feitos iguais, e hoje eu vou apontar o dedo especificamente para o que a gente conhece como produtos lácteos, né? São produtos derivados do leite, mas que recebem muitas camadas de processamento. Então, esses iogurtes que a gente compra, né, no mercado, que a gente, né, eu não compro esse negócio, mas o iogurte que você compra no supermercado que tem, tipo, morango dentro, ou essência de morango, ou sabor artificial de não sei o que lá, né? Aqueles queijos, tipo, polenguinho, eu não sei se eu posso falar polenguinho, mas aqueles queijos, tipo, ultraprocessados brancos, bizarros, né? Então, esses alimentos são os lácteos ultraprocessados. Óbvio que eu não tô falando da sua vaquinha, que você tem ela na sua casa, que ela come pasto, que ela tem nome, aquela coisa toda. Essa a gente pode deixar para um outro vídeo para eu te dizer porque que eu acho que isso aí também não é lá grande coisa para tua saúde, mas os alimentos lácteos ultraprocessados, eles são mais do que correlacionados com, por exemplo, problemas respiratórios, né, problemas digestivos e, né, como todos os outros ultraprocessados, tem uma relação até com o desenvolvimento de câncer. E é claro que eu não podia deixar de dar uma pitadinha de Ayurveda aqui pra você, porque é óbvio, né, você que de repente estuda Ayurveda, já foi pra Índia, sabe que lá eles são muito lacto-vegetarianos, eles adoram os lácteos lá na Índia, né? E você não pode confundir, né, a Índia com o Ayurveda. Não é porque o Ayurveda se desenvolveu na Índia que os hábitos dos indianos representam o Ayurveda. Da mesma forma que não é porque você de repente nasceu e cresceu no Brasil que você é, sei lá, católica, sabe sambar e joga futebol como ninguém, né? Então tem algumas coisas que são atreladas, né, ou imagens que a gente conecta com os países e que a gente acha que tem necessariamente a ver com a população. Então você pensa, o Brasil é um país cristão, né? Então não tem um budista no Brasil, né? Assim como o Ayurveda se desenvolveu na Índia, só que o pessoal lá na Índia não necessariamente segue o Ayurveda. O Ayurveda deixa muito claro, né? Os textos clássicos deixam muito claro que os alimentos lácteos, eles são difíceis de digerir de forma geral. O leite, por exemplo, é um alimento muito pesado para a digestão. Como a maioria das pessoas hoje tem problemas digestivos, né? A base da maioria, 80% dos pacientes que eu vejo na clínica, as doenças têm uma base digestiva, os lácteos, por serem pesados para a digestão, acabam sendo contraindicados. Eu mencionei também antes o iogurte, né? E é importante ressaltar que o Ayurveda, né, os textos clássicos, consideram que o iogurte é um alimento que deveria não ser consumido diariamente e jamais ser consumido de noite e jamais misturado com frutas. Tá? Então você não deveria consumir iogurte todo dia, você não deveria consumir iogurte de noite, nem de vez em quando, e você não deveria misturar o seu iogurte ou seus lácteos com frutas, especificamente as frutas ácidas, que é o que a gente mais gosta de botar no iogurte, né? Morango, manga, essas coisas. Eu já comecei com o tema mais polêmico de todos, porque aqui a gente vai talvez ladeira acima, né? Por que os lácteos são um tema tão polêmico? Porque a maioria dos governos, né, sofrem lobby aí da indústria e acabam defendendo o consumo de lácteos. Então se você for ver lá o My Plate, né, o meu prato, defendido pelo governo americano, pelo USDA, né, americano, é o departamento, como é que é o nome disso? De Agricultura dos Estados Unidos. Eles defendem que você deveria consumir 3 porções de lácteos por dia. E a gente acha que todos os lácteos foram feitos iguais. Então, você consumir um queijo fresco, né, seria a mesma coisa do que você consumir um produto daqueles de lactobacilos vivos, que eu não deveria falar o nome, mas que você sabe, né, quais são. Ou esses queijos branquinhos, ultraprocessados,
ultraprocessados que você abre ele dentro de um papel alumínio, né? Aí você pensa que todos os lácteos são ruins igual, e não são ruins igual. Os lácteos ultraprocessados são muito piores do que os outros, e os outros a gente pode discutir se eles são tão ruins assim ou não, quem sabe num próximo vídeo. Se você tiver interesse de ver um vídeo inteiro de eu falando sobre lácteos aqui, me deixa aí nos comentários, me fala, tipo, Matheus, quero muito um vídeo completo sobre lácteos na perspectiva do Ayurveda. Eu monto esse vídeo e te ensino aqui no YouTube. Vamos pro nosso segundo alimento desse vídeo, que são os refrigerantes. Os refrigerantes são fáceis da gente chutar, e você não vai brigar comigo nos comentários pra eu, né, falar mal de refrigerante aqui. É óbvio que você pode falar, mas Matheus, eu bebo um que não tem nada, né? Matheus, mas você sabe do que eu tô falando, né? Refrigerantes já são mais conectados com doenças possível, né? Em artigos interessantes lá no PubMed e tal, tem relação de consumo de refrigerante com diabetes, com aumento de peso, com doença cardiovascular, com enfraquecimento dos ossos e dos dentes, com formação de pedras nos rins, com aumento da pressão arterial, com alterações, inclusive, no seu cérebro, olha que loucura, com alterações na sua flora intestinal, né, por causa do excesso de açúcar, né? Se você pegar um daqueles escuros, né, que você sabe muito bem do que eu tô falando, que o rótulo é vermelhinho, aquele negócio, né, tem alguns tipos diferentes deles, eles têm corante caramelo número 4, que é carcinógeno, tem ácido fosfórico, tem açúcar pra caramba, mais açúcar do que um ser humano deveria tomar, às vezes numa semana inteira, tem uma latinha de um negócio daquele, o pessoal ainda quer comparar aquilo com o suco de laranja, né? Então eles produzem alteração na sua flora intestinal, eles têm conexão com o fígado gordo, e inclusive com o potencial de desenvolvimento de alguns cânceres diferentes. Então refrigerante é o capiroto, né? Refrigerante é o morcego de mochila, é o sinteco gelado. Ninguém deveria beber refrigerante, né? Se você tá num momento que você, Matheus, sempre bebi refrigerante na minha vida, né? Não achei que era tão ruim assim e tal, tô querendo desmamar, um conselho que eu dou pra você, que foi o conselho que eu segui pra mim, né? Porque eu já tive uma fase bem grudado, principalmente naqueles que são roxinhos. O meu preferido era aquele roxinho, que eu não vou falar o nome porque ele é de uva, né? Eu adorava aquele negócio, mais de 15, 20 anos atrás. Depois eu migrei para aquele que tem gosto de limão, mas não tem nenhum limão dentro, inclusive no rótulo, né, lá na Índia, se você beber esses refrigerantes, são verdinhos, que tem gostinho de limão, no rótulo lá na Índia diz assim, contém nenhum limão, né? Eles são obrigados a deixar claro que o negócio não contém limão. Então quando eu saí, né, dos refrigerantes e eu migrei, o que eu comecei a fazer? Eu tomava água com gás e botava umas gotinhas de limão ali dentro, ou pedia um suco de uva integral e botava um pouquinho de uva integral. É óbvio que não é a mesma coisa, porque não tem a mesma quantidade de açúcar, não tem a mesma quantidade de danos para sua saúde ali dentro. Água com gás, ela não é um alimento nocivo para a saúde, antes que me perguntem, né? Tem muitas pessoas que usam, inclusive, porque sentem desconforto estomacal, e água com gás ela ajuda. Ela é muito usada em clínicas, inclusive eu trabalhei numa clínica na Califórnia, que eles usavam água com gás, né, para apaziguar desconforto estomacal. É claro que se você tá na dúvida se esse alimento, né, se água com gás é para você ou não é, consulta uma boa nutricionista, consulta uma boa médica para elas poderem ver se no seu caso específico você deveria tomar ou não água com gás. Mas o fato é que, via de regra, a água com gás ela pode ser uma maneira de você começar a migrar para longe dos refrigerantes. Se você não precisa de ajuda para migrar para longe, toma aí um chá, uma infusão de ervas que com certeza, ou água pura, vai ser muito melhor para sua saúde. Vamos para o meu terceiro alimento que eu acho que você deveria parar de comer, porque ele é ultraprocessado, causa declínio cognitivo, entre muitos outros problemas possíveis, que são esses farináceos que a gente compra por aí, né? Pães, biscoitos, bolachas, essas coisas que são feitas de farinha, fermento e um monte de tranqueira. Mas Matheus, como assim eu não posso nunca mais comer pão? Não é o pão o problema. Não é, inclusive, o glúten o problema. Tem um livro muito bom de uma nutricionista sensacional que chama Glúten. O nome dela é Denise Carreiro, eu já fiz umas 2 lives com ela. Vou botar uma aqui que eu chamo de a melhor live de nutrição que você já viu na sua vida. Vou botar o link também na descrição desse vídeo para você dar uma olhada lá. Ela escreveu um livro inteiro sobre glúten e ela fala sobre o glúten tóxico, né? Que a maioria das farinhas aí no Brasil carregam esse tal desse glúten tóxico, e como existem sim, né, farináceos que são melhores para a sua saúde, pães de fermentação natural, que foram feitos com poucos ingredientes, mas o que a maioria das pessoas come não é isso, é pão de forma. É aquelas bisnaguinhas, aqueles negocinhos, aquelas bolachas recheadas, e essas coisas sim são alimentos ultraprocessados que contribuem, como eu tô falando no vídeo inteiro, para declínio cognitivo, olha que loucura, e
para o desenvolvimento de outras doenças. Uma delas, que eu já posso falar de cara aqui, são doenças cardiovasculares, diabetes, né, síndrome metabólica de forma geral, que carrega sobrepeso, pressão arterial elevada, né, diabetes, são doenças que têm uma ligação muito grande com o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. De novo, não estou falando mal do glúten, nem estou falando mal do pão. Tô falando mal desses farináceos ultraprocessados, tipo bolos, pães, biscoitos, bolachas, que levam uma lista de ingredientes enorme, né, elementos químicos que você nem conhece, você tem que ser engenheiro de alimentos para saber o que aquele negócio significa. Isso é completamente diferente do bolo que você faz em casa, do pão de fermentação que você mesma fermenta, de usar farinhas que não contêm glúten, por exemplo, e fazer um pão um pouco mais rico. Isso não entra dentro do conceito de ultraprocessados, mas esse outro aqui, aqueles empacotados com um monte de ingrediente, eles entram. E aí, deixa eu te dizer, eu nasci comendo essas coisas e cresci comendo essas coisas. Quando eu ficava doente, quando era criança, eu comia creme cracker com manteiga e tomava uma Coca-Cola. Então isso fazia bem pro estômago, naquela época a gente acreditava, né? Eu levava pro colégio bisnaguinha Seven Boys e a gente passava polenguinho nela. Eu cresci comendo essas coisas igual a você. Eu não morri ainda, né? Igual, de repente, você também não tá mal de saúde. Mas aqui a gente tá falando de declínio cognitivo na meia-idade e, né, numa vida mais velha. Então, não é que você agora tá ótimo e comeu essas porcarias a vida inteira, que isso significa que você vai continuar ótimo. E o grande jogo do Ayurveda é um jogo de longevidade. A gente tá tentando entender como ter uma vida longa e saudável. Não adianta ficar muito velhinho, né? Eu quero ter 120 anos, mas eu tô cheio de problemas de saúde, né? O que eu tô querendo é chegar a uns 120 anos super saudável, né? Fazendo minha atividade física, brincando com os meus netos, feliz e contente ensinando a Ayurveda pra você aqui no YouTube. E é claro que eu não podia terminar esse vídeo sem o meu quarto, né? O quarto pior alimento do planeta aqui pra você, se você quer evitar declínio cognitivo. Poderia ter sido o primeiro da lista, tá? Essa lista não tá em ordem de pior, não. Mas o quarto alimento são os alimentos embutidos. Então é peito de peru, é presunto, esses alimentos, essas coisas bizarras que a gente fatia normalmente, né, quando pede lá na padaria, mas eu vou colocar aqui dentro também os hambúrgueres e essas carnes ultraprocessadas que a gente já sabe que são carcinógenos classe 1, de acordo com o IARC, né, a agência da Organização Mundial de Saúde responsável pelo estudo e pesquisa sobre o câncer. Eles já cansaram de terminar, tem um estudo muito interessante de 50 anos de pesquisa e estudo de câncer, que eles apontam o dedo de maneira bem negativa para as carnes processadas, né? E os embutidos, eles vão aqui junto. E você, de repente, aí tá pensando que peito de peru é um alimento light, né? Que você comeu o seu salaminho, né? Ou até aquele queijo amarelo horroroso. Essas coisas aí fazem bem pra saúde. Mas o fato é que esses embutidos que a gente bota normalmente numa tábua de frios, eles são ricos, né? Em corantes, em preservantes, ricos em nitritos e nitratos, que tem uma base, né? Já de comprovação bem interessante, com potencial, né? Hiperproliferativo ou carcinogênico. Então, não custa nada você eliminar esses alimentos, esses 4 que eu falei aqui, né, nesse vídeo de hoje, da sua dieta, não só por causa do declínio cognitivo, mas também para você diminuir o risco de você acabar desenvolvendo as doenças que mais matam os seres humanos no mundo. Você me viu falando aqui de doença cardiovascular um monte, maior assassino de seres humanos no planeta Terra. Você me viu falando de câncer aqui um monte, segundo maior assassino de seres humanos no planeta Terra. Você me viu falando de diabetes, tô falando de declínio cognitivo que vai te lembrar de Alzheimer. Então, entre as doenças que mais matam e que tem uma ligação muito clara com a sua alimentação. Falei agora de Alzheimer, inclusive lembrei aqui do estudo Finger, né, que foi publicado lá no The Lancet, falando sobre 12 fatores que têm uma ligação muito grande com o desenvolvimento de Alzheimer. Já fiz, inclusive, um vídeo sobre esses 12 fatores, vou botar ele aqui em cima pra você, se você não quer desenvolver Alzheimer, se você quer fazer tudo o que tem ao seu alcance para evitar desenvolver essa doença horrorosa que está entre os 10 maiores assassinos, né, de brasileiros e de pessoas no planeta Terra, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou te falar os 12 fatores que agravam, né, ou que aumentam a chance de você desenvolver Alzheimer e como você pode evitar esses fatores. Então, no vídeo de hoje a gente falou sobre declínio cognitivo e o consumo de ultraprocessados e eu te fiz uma listinha de 4 alimentos ultraprocessados. É óbvio que eu deixei vários de fora. Se você quiser, me manda aí nos comentários qual ultraprocessado que eu deixei de fora e que você acha que eu não poderia ter deixado
deixado de fora. Matheus, eu acho que o número 3 não deveria ter sido esse, deveria ter sido batata frita. Matheus, eu não acho que você deveria ter falado, você deveria ter falado de donuts, né? Não sei. Me manda aí nos comentários o que você acha que eu esqueci de falar, ou quais são os ultraprocessados que são os maiores vilões na sua opinião. Eu adoro passar o olho, pelo menos um dia na semana eu sento para dar uma olhada nos comentários aqui do YouTube, eu vou adorar ler o seu. Se você se beneficia desse tipo de vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, clica também no sininho para ser sempre avisado ou avisado quando eu liberar um vídeo novo. Saem vídeos novos todas terças e quintas, às 6 horas da noite, do horário de Brasília. Toda vez que você curte o vídeo, você ajuda muito o canal a continuar crescendo. É claro que você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma mãozinha na sua saúde lá no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.